Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod Minerar, o podcast da mineração brasileira. Nós estamos aqui na Exposibran 2024 e um dos temas que a gente tem falado muito, né? As últimas edições da Exposibran tem se levantado muito o assunto da diversidade, da equidade, da inclusão como uma forma aí de adaptação das empresas para o ESG. E este é o tema deste programa. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Carla Lemos, que é gerente de relacionamento da Anglo Gold. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Kátia. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Obrigada. Eu trouxe também o Eduardo Magalhães, que é diretor de RH, TI e suprimentos da Kinross. Bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Boa tarde. Bom estar aqui falando desse assunto super importante. Eu aqui agradeço. A primeira coisa que eu gostaria que vocês conceituassem, né? A gente começou o programa falando sobre diversidade, equidade, inclusão. A gente fala muito nisso, né? Ouve muito falar nessas três palavrinhas, mas eu acho que tem gente que não sabe o que é exatamente, né? Vamos começar com você para dar a bola aí às mulheres, né? O que é, na verdade, então, diversidade, equidade e inclusão? Kátia, esse conceito, né, ele está muito presente atualmente nas organizações. É um movimento que começou por meio da sociedade, mas que as organizações assumiram o compromisso e estão conduzindo essa bandeira de uma forma, eu diria, bastante proativa até. Né? Eu definiria assim, diversidade, equidade e inclusão como uma forma da gente tornar os espaços cada vez mais diversos, com pessoas com ideias diferentes, com comportamentos diferentes, com crenças, para que esses ambientes eles possam ter oportunidade de conduzir suas temáticas de formas diferentes. Entendi. Nós tivemos um painel aqui na Exposibran com essa temática, né? E o painel ele trazia a seguinte pergunta: como seremos reconhecidos em 2030? Bom, a forma como a gente quer ser reconhecido em 2030 tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora, né? O que então, Eduardo, a gente está fazendo agora para sermos reconhecidos, bem reconhecidos, digamos assim, em 2030? Então, nós estamos com programas, né, nas empresas de forma diversa, cada uma com a sua estrutura, seu programa, mas a maioria das empresas da mineração, nós temos um programa junto com o Women in Mining Brasil e o IBRAM, que são uma carta de compromissos com metas. Metas essas que são traduzidas dentro das estruturas das empresas para que a gente possa entender onde nós estamos hoje, onde nós queremos chegar em 2030 e possamos medir ao longo do tempo o avanço, né, prático que a gente está tendo, objetivo, dentro dessa temática do diversidade, equidade e inclusão. Certo. E onde estamos agora? Eu diria, ouvindo hoje os colegas, né, do painel, bastante avançados. Nós da Kinross, por exemplo, nós temos uma meta de dobrar a quantidade de mulheres em nossas operações até 2030. Sim. Desde 2022 temos essa carta de compromisso e até agora temos atingido uma boa meta. Para falar de uma métrica, até 2019, 2020, para cada 6 homens nós contratávamos uma mulher. Já desde 2022, 2023, nós temos conseguido 1 a cada 2. Então, 1/3 de todas as novas contratações nossas são mulheres. E com isso, ao longo do tempo, nós vamos conseguir atingir a meta de ter metade do nosso, 25% do nosso quadro preenchido com mulheres. Que bom, a gente percebe, né, uma movimentação da mineração. A gente sabe que o número de mulheres, eu acho que ultrapassa pouco mais de 20%, né, da mineração. Isso. É pouco, né, se a gente for olhar o contexto, mas a gente tem que levar em conta esse grande movimento, né? As grandes empresas estão fomentando essa mudança, né? Lá na empresa que você representa aqui, qual que é a movimentação que você percebe para essa inclusão? Ele mencionou as mulheres, né, mas na diversidade como um todo. A Anglo Gold também tem programas que prioriza a contratação de mulheres, né? Uhum. Na verdade, no nosso dia a dia, a gente tem diversas ações, tá, Kátia? Ações que vão de treinamentos, capacitações, a construção de um ambiente seguro, para que essas diferenças não sejam vistas de uma forma negativa, né? Por exemplo, o programa Mulheres de Ouro, ele existe desde o ano passado, outubro de 2023, e até o momento cerca de 300 vagas afirmativas para a entrada de mulheres foram criadas na empresa. Adorei o nome, Mulheres de Ouro, adorei. Além do Mulheres de Ouro, a empresa também tem uma outra iniciativa que chama o Programa Alma. O Programa Alma, ele acontece em parceria com uma consultoria e ele tem como finalidade desenvolver mulheres para que elas
sejam capazes de utilizar suas competências no sentido de trazê-las para o ambiente. Porque a gente vê que muitas vezes no ambiente corporativo, nós somos, digamos assim, a gente tenta se adaptar àquele ambiente para caber. Sim, né? sim. Mas a gente tem outras potencialidades que podem contribuir com o ambiente, né? E que são potencialidades originalmente femininas. Sim, né? Então, sim. esse programa, ele tem o objetivo disso. Desenvolver a potencialidade dessas mulheres para ter uma liderança feminina mais autêntica, Aham. mais legítima e que contribua verdadeiramente para o ambiente da organização. Entendi. Eu diria ainda outras iniciativas. A gente tem com as comunidades onde a gente atua um programa que chama PRO. É um programa de profissionalização de mulheres, com foco em manutenção eletromecânica, sondagem e mecânica também. São atividades consideradas masculinas, né? Masculinas, Aham. exatamente. E cerca de 90 mulheres já foram formadas, então, nos municípios da Legal. nossa atuação. Entendi. Então, acho que a gente tem um espaço, tem uma oportunidade enquanto setor, né, Aham. para se desenvolver, mas eu vejo que a gente está no caminho. Legal. E você concorda com ela, Eduardo? Você acha que está havendo uma tendência aí de mulheres passarem a ocuparem essas oportunidades que até, né, vamos só pensar assim, elas não estão roubando o lugar dos homens, mas elas estão se qualificando também para aquelas oportunidades até então só deles, né? Isso está Perfeito. acontecendo, Tá você acontecendo, percebe? Perfeito. Essa questão, essa temática, né, da mulher tomar espaço do homem, isso é um mito que a gente precisa desmistificar. Isso faz parte do letramento, né, de explicar para as pessoas que não é disso que se trata. E nós temos um lema que é incluir sem excluir. O que a gente quer dizer com isso? A Carla comentou, muitas vezes as pessoas se sentem, de certa forma, ameaçadas, né? E não tem que sentir medo de ameaça, porque não se trata disso. Se trata de dar oportunidades iguais a pessoas que produzem da mesma forma. Né? E é importante a gente notar que não dá para fazer um programa de diversidade, equidade e inclusão dentro dos muros da empresa. É algo que se faz junto e se faz junto da sociedade. É importantíssimo termos os parceiros que trabalham conosco nessas metas, nas cartas de compromisso, nas melhores práticas, mas é importante também trabalhar com nossos territórios, nas comunidades que cercam as nossas operações, porque é ali que está a maior fragilidade em termos da relação da nossa empresa com a comunidade. E é ali que nós precisamos de trabalhar e dar mais oportunidades. Por exemplo, as questões de raça, as questões de gênero, e criar programas que você possa, aí eu entendo que é o da equidade, dar para essas pessoas as mesmas chances para que você tenha a formação, por exemplo. Né? E eu posso citar um exemplo. Nós fizemos uma campanha com 30 vagas afirmativas para mulheres operadoras de caminhão. Para nossa surpresa, caminhão fora de estrada, são aqueles grandes equipamentos Sim. de mina. Para nossa surpresa, nós tivemos quase 900 inscrições. Olha só. Porém, infelizmente, só 70 se qualificaram para a segunda fase. Porque Sim. uma das exigências é a carteira de motorista do tipo D. É uma Sei. carteira que custa por volta de R$ 5.000. Sim. E muito pouca gente, pessoa física, tem uma carteira dessa em casa para não operar um caminhão, certo? Entendi, é verdade, é verdade. E a partir dessa demanda... Ela tem que estar inserida de alguma forma, até Exato. para ter a renda, né? Para tirar Exato. essa E carteira. a partir desse debate, dessa experiência, nós criamos, junto com o SESC Senat, um programa de formação de mulheres operadoras de caminhão. E foram mais 70 pessoas treinadas. Elas fizeram todo um programa teórico e prático e conseguiram, ao final, patrocinadas pela empresa, pela Kinross, obter a carteira de motorista do tipo D. Nós Entendi. fizemos isso junto com outros parceiros nossos. E para essas mulheres, eu tenho certeza que foi uma mudança significativa no patamar de renda delas. Olha só que interessante. E é difícil, Carla, encontrar o perfil feminino adequado? Eu estou dizendo feminino, mas vamos ampliar um pouquinho, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, é difícil você encontrar o perfil profissional adequado para aquela vaga específica? Eu acho que quando a gente está falando de diversidade e inclusão, tem até um ditado que diz, né? Diversidade é você convidar para a festa, inclusão é você chamar para dançar. Olha, Então, assim, quando a empresa se dispõe a fazer esse movimento de diversidade e inclusão, a gente precisa criar condições para que essas dificuldades ou essas barreiras, elas sejam vencidas, sim. né? Então, quando você me pergunta, é difícil?
depende do ponto de vista, né? Entendi. Onde é que a gente está indo para encontrar essas pessoas? Entendi. Ou o que é que a gente está criando de condições ou de limites ali, ou de critérios para que essas pessoas consigam acessar essas oportunidades, né? Entendi. Como o Eduardo disse, no exemplo das operadoras de caminhão, né? Eles criaram uma capacitação. A AngloGold, além do programa PRO, ela iniciou esse mês uma formação para pessoas com deficiência. Sim. Né? Então, assim, é um primeiro passo que a gente está avançando numa outra temática de diversidade e inclusão. Então, assim... É uma formação para aqueles que já são empregados ou formação Não, para a contratação? para a comunidade. Para a comunidade. Para a comunidade. Que legal. Então, você vê outras ditas dificuldades para se encontrar profissional, né? Principalmente nível de gestão, a questão do idioma. Então, Entendi. as empresas, né, estão aí criando condições para que essa inclusão se torne possível por meio dessas capacitações, por meio desses desenvolvimentos. Entendi. É difícil, mas tem jeito, né, Eduardo? É possível de ser feito. E eu acredito que a gente vai fazer e vai conseguir avançar nisso. Até porque são exigências, né? A gente tem alguns indicativos que dizem, né, que o ambiente ele se torna melhor e a Bolsa de Valores também está de olho nessa diversidade, né? Vocês acham que a sociedade ela está exigindo essa diversidade ou a sociedade ainda não ascendeu para isso? Porque as empresas, sim, os investidores, sim, né? Talvez a liderança, mas a sociedade, né? Eu digo isso porque, às vezes, as vagas estão lá, as oportunidades, e as pessoas estão ali precisando, querendo trabalhar, e, poxa, oi, como assim? Eu não sei, como é que eu faço? Tem até um certo preconceito dessa área de mineração, né? Vocês acham que pode ter algo nesse sentido? Bom, eu acho que existe sim uma mobilização da sociedade. Quando a gente fala do tema diversidade, equidade e inclusão, é um tema muito vasto. Sim. Ele atinge toda a população, toda a sociedade, né, de forma diferente. Então, talvez assim, os problemas que as empresas enfrentam, que elas tentam enfrentar com programas específicos, eles são diferentes daquele da população de maneira geral. Mas veja bem, é um assunto, infelizmente, muito atual. Eu digo infelizmente por estar ocorrendo, por exemplo, violência contra a mulher. Sim. É um tema que é muito endereçado dentro das políticas de diversidade, equidade e inclusão. Sim. Porque essa violência ela ocorre de forma estrutural, por existir pessoas que acham que simplesmente pelo fato de ser mulher, você pode agredir, você pode abusar sexualmente, você Sim. pode abusar moralmente, né? Então isso, a gente precisa, o primeiro passo é debater sobre isso, né? Mas não ter tolerância nenhuma, tolerância zero. E a gente tem visto recentemente casos, né, assim, assombrosos, né, com pessoas de poder que são ameaçadas, são abusadas, e essas pessoas não têm, vamos dizer, entender o tanto que é difícil botar isso para fora, levantar a mão e falar assim, eu estou sofrendo uma violência. Entendi. É difícil para todo mundo. Então a sociedade eu acho que sim, está mobilizada, está entendido. E também, Kátia, eu tenho uma esperança muito grande nessa moçada nova que está vindo. Sim. Porque eu tenho filhos adolescentes, jovens, e a pegada deles com esse tema é diferente. Eles são mais bem informados que a gente, né? Eu também tenho uma filha Mas bem adolescente. informados, e a cabeça deles é diferente Mais da aberta. cabeça das pessoas de gerações passadas. Sim. Então eu acho que isso vai dar uma mudança que gradualmente as coisas vão entrar no lugar. Eu espero que sim, né, gente? A gente não pode deixar de ser otimista, né? Kátia, eu até adicionaria que esse movimento que a gente está vendo, que as empresas se apropriaram, inclusive, eles vieram muito de uma motivação social, né? Com o episódio de George Floyd nos Estados Unidos, né? A gente viu como é que isso tomou uma repercussão na sociedade. Tremeu as estruturas. Exatamente. E trouxe à tona discussões que antes não aconteciam, né? Sobretudo no Brasil. Então, a gente viu alguns casos que aconteceram sequencialmente após esse do George Floyd, mas que foi quando a sociedade, eu diria que incentivou que as organizações se apropriassem. Entendi. E fizessem também os seus movimentos. Muito legal, muito bom. Bom entender também que esse movimento das redes sociais, a exigência, né, da comunicação digital, exige também das empresas esse posicionamento. As empresas precisam de ter uma clareza maior, um foco maior, uma objetividade maior ali nas suas redes sociais, escolher bem as palavras e, acima de tudo, serem verdadeiras, né?
A gente, dentro desses treinamentos que a gente faz na organização, alguns deles são direcionados para temáticas de vieses inconscientes, termos ou expressões que eram comumente utilizadas, mas que hoje já não são mais adequadas, A gente pode ser um pouquinho mais detalhista? O que são esses vieses? Vamos tentar, vamos lá. O Eduardo também pode me ajudar. Tá aqui, exatamente, talvez a gente vai ser repetitivo para quem, né, é da área e já atua com isso, ok, mas eu tenho certeza que a gente vai comunicar também com quem não sabe, né? O que são esses vieses? Bom, numa linguagem assim mais popular, os vieses estão muito relacionados a crenças que a gente cultivou ou a expressões que a gente sempre falou, mas que eram expressões ditas, ok, expressões normais, né? Então, deixa eu pensar aqui numa expressão de um viés inconsciente. A gente achar que sempre uma pessoa negra de terno e gravata vai ser o quê? Segurança. Entendi. Então, isso é um viés inconsciente. Por que ele não pode ser um executivo? Sim. Né? Então, Entendi. tudo aquilo que está posto como uma verdade absoluta dentro do nosso subconsciente... Porque eu cresci assim, me disseram que é o certo, e aí eu estou repetindo, às vezes sem questionar. Exatamente. Então, junto com isso vem outras expressões, né? Feito nas coxas, né? Preto na folhinha, né? Entendi. Então, são expressões que comumente eram utilizadas e que a gente precisa Rever, porque tem um conceito, né? E porque elas têm uma conotação até ofensiva, né? Então, se a gente usa uma expressão como essa, sem querer, a gente pode estar ofendendo uma outra pessoa. Ainda mais no meio empresarial, no meio profissional, né? E não são coerentes. Como é que a gente fala de diversidade se a gente ainda utiliza essas expressões no nosso dia a dia? Entendi. Ou seja, é algo educacional mesmo. Quer ver Cultural, outra? Né? Só podia ser coisa de estagiário. Entendi. Não tem? Aí é um Entendi. preconceito de etarismo, Sim, né? Sim. E tem milhares. Tem milhares, né? Mas é um exercício legal, né? Para a gente entender, para a gente pesquisar e para a gente adotar nas empresas, né? Então, se você aí atua, né, no RH da sua empresa, eu acho que vale a pena criar. Eu acho que as empresas já estão fazendo isso, mas quem não está, que façam campanhas educacionais, né? E trabalhem esses vieses inconscientes aí para a gente trazer mais consciência, trazer luz para essa questão que é tão importante, tão relevante, né? Sem dúvida. Né? Eduardo, sua empresa trouxe, né, alguns exemplos interessantes aqui. Eu queria que você dissesse assim para aquelas pessoas, né, a turma aí do RH, as empresas às vezes menores, né, que precisam implantar esses critérios e recursos aí para a gente trabalhar os conceitos da diversidade, equidade e inclusão, né? Existe um primeiro passo? Qual que é o caminho? Bom, eu posso falar de duas formas aqui. Primeiro, se você pensar no RH como uma função, a gente trabalha para atrair talentos, desenvolver talentos e reter talentos. Então, não dá para você focar em um deles. Você tem que trabalhar de uma forma integral. Então, você tem que ser diverso, inclusivo na contratação, buscar talentos. Muitas vezes, como eu falei, fora do muro da empresa, você precisa de desenvolver esses talentos, como os programas solicitados pela Carla. Sim. Muitas vezes as pessoas, principalmente vulneráveis socialmente, elas não tiveram oportunidades. E eu acho que é papel nosso dar a essas pessoas oportunidades para que elas possam competir no mesmo, vamos dizer, pé de igualdade, Sim. né, com as pessoas que tiveram essas oportunidades, e aí você traz elas para dentro de casa. Não termina aí, muito pelo contrário. Aí nós temos toda uma jornada de desenvolvimento dessas pessoas, que é você dar a elas oportunidade de crescimento de carreira, por exemplo, com pessoas negras, ou com pessoas com mulheres, ou com pessoas portadores de deficiência, para que elas possam ter cargos de liderança, para que elas possam ter uma seção social dentro da empresa, dentro do trabalho delas. E, por fim, reter essas pessoas. Porque se você não ajusta o seu ambiente para isso, você não tem um ambiente acolhedor, você não se sente confortável ali, você pensa com você mesmo.
o que eu estou fazendo estou fazendo aqui. Esse aqui? lugar não foi feito para Não mim. tem o pertencimento, né? Ela não se sente parte daquilo. Não se sente parte. E aí o que acontece? No primeiro desafio, todos nós temos desafios, a pessoa joga a toalha, ela desiste de ficar ali porque ela não se sente parte daquilo. Então esse acolhimento, né? Esse é para mim o ponto fundamental da importância da diversidade, equidade e inclusão. A diversidade, ela traz diferentes perspectivas sobre o mesmo tema. E quando você tem diferentes perspectivas sobre um problema da empresa, Sim. a chance de você ter uma solução melhor é muito maior. Muito maior. Isso está colocado, está nos números, isso é muito simples. Isso falando pelo lado do processo. Do ponto de vista social, eu acho que é importantíssimo que as empresas, mesmo as pequenas, as menores, que elas entendam, primeiro, onde que elas estão em relação a isso. Olhem para dentro, tentem entender um pouco os números. Às vezes os números são pequenos, né? A empresa tem 20, 30, 50 funcionários, mas olhe para eles como que eles estão, como que é a demografia, né? Como que está a divisão de homens e mulheres, e comece a partir disso colocar metas, mesmo que sejam singelas, e atuar para que essas metas sejam atingidas. Eu acho que esse é um ponto. E sempre a gente fala muito nas grandes corporações, fundamental o patrocínio da alta liderança. Isso não deixa de ser verdade para uma empresa pequena ou média. Sim. Então, muitas vezes ali o gestor, o dono da empresa, ele tem que ter esse entendimento que isso é benéfico para o negócio dele. Ele vai ver os resultados logo, logo. Você falou muito sobre não tenho medo dos dados tímidos, né? É melhor ser um dado tímido, um avanço discreto, do que ficar parado, estagnado, né? Porque estávamos estagnados até aqui. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Na Anglo Gold, a gente tem metas para aumento do número de mulheres, né, na empresa. Nosso objetivo é alcançar 25% de mulheres até 2025. Sim. Né? Hoje, a gente está na faixa de 13,7% de mulheres na organização, 8% delas em posição de liderança. Mas quando a gente olhou o número, quando a gente começou, a gente já teve um avanço. Então, assim, a gente vem imprimindo ações, iniciativas para que esse número se concretize. Sim. Até 2025. E a gente está trabalhando fortemente para isso. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo, Kátia. Temos que começar de alguma forma. E quando você faz referência a como essas empresas menores podem buscar deixar seus ambientes mais diversos, eu adicionaria aí a troca de experiência com outras empresas que já passaram por esse processo, né? Então, como o Eduardo trouxe aqui alguns exemplos, a gente tem hoje instituições que trabalham com o fomento dessas iniciativas, né? O Women in Mine, por exemplo, no setor da mineração. Eles estiveram conosco. Pois já. então. Um incrível trabalho deles. Nós somos signatárias, né? Eles têm um trabalho muito forte de apoiar as mineradoras para que façam também seus movimentos. Entendi. Né? O Women in Mine é um movimento internacional, mas também tem aqui a sua atuação no Brasil. Então, isso também é mais uma forma de que as organizações as menores também alcancem seus números. Entendi. O mais importante, né, é que as empresas não desistam e que as pessoas não desistam das empresas. Né? Eu acho que esse movimento é interessante. Você falou muito sobre o começo, né? O começo já está anos-luz à frente do que não fez nada. Então, o começo já é um bom começo, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os gestores de RH, mas também para as pessoas da diversidade, né? Para essas pessoas, né? Você pode ser para os gestores de RH e você pode ser uma mensagem reflexiva para as pessoas e para todos nós. Para essa necessidade de evolução que todos nós, que a nossa sociedade precisa. Bom, ontem, num dos painéis ontem, eu ouvi uma frase, foi parafraseando a autora, pediu uma autora, Evaristo Conceição, né? Conceição Evaristo, perdão. Que fala o seguinte: a gente precisa de ter pressa, mas temos que ir devagar, tem que ter calma. Isso ilustra bem o que é você trabalhar com diversidade e inclusão. Porque há uma urgência de se fazer isso. Mas é um processo que tem que ser feito com muita calma, muita tranquilidade, muito pé no chão. Porque, no final das contas, trata-se de um processo de transformação cultural. E é claro que a gente pode escrever uma política da empresa de um dia para o outro. Nós podemos
criar um procedimento de um dia para o outro. Sim. Mas nós não vamos mudar a cabeça das pessoas de um dia para o outro. E sem essa mudança, né, de comportamento, você não consegue ter um resultado sustentável no longo prazo. Então é fundamental você fundamentar, né, é fundamental você ter esses elementos e você conseguir, ao longo do tempo, sustentar com bastante noção de que leva tempo para essas mudanças se concretizarem. Sim. Não é de um dia para o outro que você consegue sair de 10% para 20% de mulheres numa empresa. Verdade. E se você tentar fazer isso de uma forma assodada, você pode criar outros problemas, né? E não vai conseguir. É verdade, verdade. Então, esse é o recado. Tem que ter parcimônia, parcimônia. né? E você, Carla, Oi, como que a Kátia, gente finaliza? Como você está me pedindo uma mensagem de reflexão, eu vou fazer um link com o tema do nosso bate-papo aqui, né? Sim. Como a gente gostaria de estar em 2030. 2030. Eu vou falar assim de um sonho, né? Na verdade, o meu sonho é que quando a gente vier aqui numa próxima Exposibran falar de diversidade e inclusão, a gente vai falar com a alegria do caminho que a gente percorreu e falar o quão diverso é o nosso ambiente hoje, mas sem precisar de ter metas para isso, sabe? Entendo. Que a gente fale de diversidade e inclusão de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva de um movimento mais orgânico, mais natural. Entendo. Né? E que sejamos de fato mais atrativos, mais inclusivos. Que bom. Agradeço demais a vocês dois. Programa muito rico. Muito obrigada pela oportunidade e encontro vocês aí numa próxima Exposibran, no Pode Minerar, e realmente aí torcendo para que os nossos dados, que já foram bons dados, porque saímos do lugar, né? Mas que possamos apresentar ainda dados ainda mais incríveis desse passo muito interessante que a mineração brasileira tem dado, né? Eu reconheço, eu vejo assim avanços incríveis. Parabéns a vocês dois pelo trabalho. Muito obrigada, viu, por ter participado aqui do nosso Pode Minerar. Obrigada, Kátia. Tá. Obrigada, Eduardo, pela parceria. Obrigado, Kátia. Obrigado, Carla. Muito bom falar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Você que esteve conosco até aqui. Essa edição está terminando. E eu espero você no nosso próximo Pode Minerar. Até lá.